Há um sinal que está diante de nossos olhos neste exato momento, um sinal profético que confirma que estamos nos últimos dias antes do arrebatamento da igreja, e a maioria dos cristãos está passando por ele sem perceber. Este sinal não é apenas uma coincidência temporal, mas uma confirmação divina de que o ano de 2025 pode ser o momento em que Jesus Cristo voltará para buscar sua noiva. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua compreensão sobre os tempos finais. A história que preciso compartilhar com você hoje não é uma especulação humana, mas um padrão divino revelado nas Sagradas Escrituras que poucos têm discernimento para enxergar. É uma história que começou há milhares de anos, quando Deus estabeleceu um cronograma profético tão preciso que até mesmo os anos específicos foram determinados pelo Altíssimo. Prepare seu coração, pois o que você está prestes a ouvir não é apenas informação, mas revelação que pode determinar seu destino eterno. No livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, encontramos uma das profecias mais extraordinárias e precisas de toda a Bíblia. O profeta Daniel estava em oração, intercedendo pelo povo de Israel, quando o anjo Gabriel apareceu a ele com uma revelação que mudaria para sempre nossa compreensão sobre os tempos finais. Gabriel disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Essas 70 semanas não eram semanas comuns de 7 dias, mas semanas de anos, totalizando 490 anos. Essa profecia foi dividida em 3 períodos distintos: 7 semanas, 62 semanas, e uma semana final. Os primeiros 2 períodos, somando 69 semanas ou 483 anos, se cumpriram de forma extraordinariamente precisa desde o decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém até a morte de Jesus Cristo. Mas existe uma semana que permaneceu em suspensão, uma semana que ainda não se cumpriu completamente, e é exatamente nesta lacuna profética que a igreja foi inserida. Durante quase 2000 anos, esta última semana de Daniel tem permanecido como um mistério para muitos, mas para aqueles que têm olhos espirituais para ver, ela representa o período final antes do estabelecimento do reino milenar de Cristo. Esta semana, conhecida como a Grande Tribulação, durará 7 anos literais, e será o período mais terrível que a humanidade já experimentou. Mas aqui está o que poucos compreendem: antes que esta última semana comece, algo extraordinário precisa acontecer primeiro. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos revela um mistério que havia sido escondido desde a fundação do mundo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o arrebatamento da igreja, o momento em que Jesus virá não até a terra, mas até as nuvens, para buscar todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Será um evento instantâneo, num piscar de olhos, como Paulo descreve em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Em um momento estaremos aqui, no próximo estaremos com o Senhor na glória. Mas quando isso acontecerá? Durante décadas, estudiosos da profecia têm debatido sobre o tempo do arrebatamento, mas existe um padrão bíblico que está se manifestando diante de nossos olhos e que confirma que estamos vivendo nos dias finais. Este padrão não é baseado em especulação humana, mas nos próprios números e tempos estabelecidos por Deus em sua palavra. Desde a criação do mundo até hoje, Deus tem operado através de ciclos proféticos específicos. No livro de Levítico, capítulo 25, versículos 8 a 10, Deus estabeleceu o princípio do jubileu: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no 10º dia do 7º mês farás passar a trombeta do júbilo, no dia da expiação farás passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o 50º ano, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu vos será. O jubileu acontecia a cada 50 anos, e era um tempo de restauração, libertação e retorno à herança original. Mas existe um jubileu maior, um grande jubileu que acontece a cada 1000 anos na economia de Deus. E aqui está o sinal que a maioria está ignorando: estamos aproximando de um grande jubileu profético que pode marcar o momento do arrebatamento da igreja.
Quando olhamos para a cronologia bíblica e consideramos os grandes eventos redentivos de Deus, descobrimos padrões extraordinários. Desde a criação de Adão até o nascimento de Jesus Cristo, passaram-se aproximadamente 4.000 anos. Desde a primeira vinda de Cristo até hoje, estamos completando quase 2.000 anos. No total, estamos nos aproximando de 6.000 anos de história humana registrada. Em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, somos lembrados de que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Isso significa que, na perspectiva divina, 6 dias de trabalho na criação correspondem profeticamente a 6.000 anos de trabalho redentor de Deus na história humana. E assim como Deus descansou no 7º dia, existe um 7º milênio que se aproxima, o reino milenar de Cristo na Terra. Mas antes que este reino milenar comece, a Igreja precisa ser arrebatada. É aqui que o sinal de 2025 se torna extremamente significativo. Se considerarmos que Jesus nasceu aproximadamente no ano 4 antes da nossa era, devido aos erros de cálculo no calendário gregoriano, e adicionarmos 2.000 anos completos, chegamos exatamente a 2025 como o ano que marca o fim da dispensação da graça. Este não é um cálculo humano forçado, mas um padrão que emerge quando estudamos cuidadosamente a cronologia bíblica e os tempos proféticos estabelecidos por Deus. Desde 1948, quando Israel se tornou novamente uma nação, estamos vivendo na geração final mencionada por Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 32 a 34. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A figueira sempre representou Israel nas Escrituras, e quando Israel floresceu novamente como nação em 1948, Jesus disse que aquela geração não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. Uma geração bíblica são 80 anos, conforme Salmos capítulo 90, versículo 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou 80, se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Somando 1948 mais 80 anos, chegamos a 2028. Mas se o arrebatamento acontecer antes da última semana de Daniel, que durará 7 anos, então 2028 menos 7 é igual a 2021. No entanto, considerando as correções calendáricas e os padrões jubilares, o ano de 2025 emerge como uma data profeticamente significativa. Existe outro sinal que confirma esta cronologia. Em Lucas, capítulo 21, versículo 24, Jesus disse, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém foi reconquistada por Israel em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Este evento marcou o fim dos tempos dos gentios sobre a Cidade Santa. Se considerarmos que uma geração profética pode ter diferentes medidas, e que desde 1967 estamos completando quase 60 anos, chegamos novamente ao período atual como sendo de extrema importância profética. Mas há ainda outro sinal que poucos estão percebendo. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2, encontramos uma profecia sobre a restauração de Israel: vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou, e nos sarará, fez a ferida, e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Esta profecia fala sobre 2 dias proféticos, 2.000 anos, de dispersão de Israel, seguidos por um terceiro dia, o milênio, de restauração. Se considerarmos que a destruição do templo e a dispersão final de Israel aconteceram em 70 d.C., somando 2.000 anos chegamos a 2070. Mas a restauração de Israel como nação começou em 1948, indicando que estamos vivendo no período de transição entre o segundo e o terceiro dia profético. Todos esses padrões convergem para confirmar que estamos vivendo nos últimos dias da dispensação da graça, e que o arrebatamento da Igreja está muito próximo. Mas existe algo mais que torna o ano de 2025 particularmente significativo. Este ano marca não apenas convergências cronológicas, mas também alinhamentos proféticos que raramente ocorrem na história. O número 2025 em si carrega significado bíblico. O número 20 representa a redenção completa, como vemos nos 20 ciclos pagos pela redenção no santuário, e o número 25 representa a graça sobre a graça, 5x5, sendo 5 o número da graça. Juntos,
2025 pode representar profeticamente a redenção completa através da graça multiplicada, exatamente o que o arrebatamento representa para a Igreja. Além disso, eventos mundiais atuais estão se alinhando perfeitamente com as profecias bíblicas sobre os últimos dias. Em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, Jesus disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores." Estamos vendo exatamente isso acontecer em nossos dias. Guerras se multiplicam pelo mundo, terremotos aumentam em frequência e intensidade, pestilências como a recente pandemia global atingem a humanidade, e fomes assolam várias regiões da Terra. Estes são os sinais que Jesus disse que marcariam o princípio das dores, o período imediatamente anterior ao arrebatamento da Igreja. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo profetizou sobre o caráter dos últimos dias: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela." Essa descrição se encaixa perfeitamente com o que estamos vendo em nossa sociedade atual. A moralidade está em declínio, o egoísmo aumenta, a família está sendo destruída, e até mesmo dentro das igrejas encontramos pessoas que têm aparência de piedade mas negam o poder transformador do Evangelho. O sinal mais claro de todos, porém, está na condição espiritual da igreja hoje. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, Jesus enviou cartas para 7 igrejas, e a última igreja mencionada é Laodiceia, uma igreja morna, que se considerava rica e próspera, mas que espiritualmente era pobre, cega e nua. Esta é uma descrição perfeita de grande parte da igreja ocidental hoje, próspera materialmente, mas empobrecida espiritualmente. Jesus disse à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 20, "Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei a ele, e com ele cearei, e ele comigo." Esta é uma das passagens mais mal interpretadas da Bíblia. Muitos a usam para evangelização, mas no contexto, Jesus está falando para uma igreja, não para incrédulos. Ele está do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo para entrar. Isso significa que a igreja dos últimos dias se tornará tão morna que Jesus estará do lado de fora, e somente aqueles que individualmente abrirem suas portas para ele serão arrebatados. Todos esses sinais convergem para um ponto: estamos vivendo nos últimos momentos da dispensação da graça, e o arrebatamento da igreja está às portas. O ano de 2025 não é apenas mais um ano no calendário humano, mas pode ser o ano em que a trombeta de Deus soará e a voz do arcanjo clamará, chamando a verdadeira igreja para o encontro com o Senhor nos ares. Mas aqui está a pergunta que deve queimar em seu coração: você está preparado? Você verdadeiramente nasceu de novo? Você tem um relacionamento pessoal e real com Jesus Cristo, ou está apenas seguindo tradições religiosas? Porque quando a trombeta soar, não haverá tempo para arrependimento ou preparação. Como Jesus disse em Mateus, capítulo 25, versículos 10 a 12, na parábola das 10 virgens, e, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e foi fechada a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. A porta da graça ainda está aberta hoje, mas não permanecerá aberta para sempre. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 16, lemos que depois que Noé e sua família entraram na arca, o Senhor o fechou por dentro. Foi Deus quem fechou a porta da arca, e será Deus quem fechará a porta da graça quando a igreja for arrebatada. Se você ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo, não espere mais um dia. Se você é apenas um cristão nominal, religioso, mas sem um relacionamento real com Cristo, hoje é o dia de se arrepender genuinamente e se entregar completamente ao Senhor. Ore agora mesmo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados e Te aceito como meu Salvador e Senhor. Entre em meu coração e faz de mim uma nova criatura. Prepara-me para o Teu arrebatamento.
Para aqueles que já são salvos, esta mensagem deve servir como um chamado urgente para a santificação e consagração. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3, lemos, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança do arrebatamento deve nos motivar à pureza e santidade. Este não é tempo para brincadeiras espirituais ou cristianismo superficial. É tempo de oração intensa, jejum, busca do Senhor e preparação espiritual. É tempo de pregar o Evangelho com urgência, pois as almas que não ouvirem a mensagem da salvação hoje podem não ter outra oportunidade após o arrebatamento. O sinal de 2025 está diante de nós, confirmando que Jesus está voltando muito em breve. Não deixe este sinal passar despercebido como tantos outros fizeram. Não seja como os contemporâneos de Noé, que não discerniram os sinais dos tempos até que foi tarde demais. A história da humanidade está chegando ao fim da dispensação da graça, e o reino milenar de Cristo se aproxima. Mas antes que isso aconteça, a igreja será arrebatada. A pergunta não é se isso vai acontecer, mas quando. E todos os sinais bíblicos, históricos e proféticos apontam para este período atual, com o ano de 2025 emergindo como profeticamente significativo. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade dos tempos em que estamos vivendo, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam nestes últimos dias. O Senhor Jesus está voltando, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus.